Meu nome é Helena Guiar, eu estou no segundo Edward Jenner e hoje eu vou falar sobre a importância da burocracia no mundo dos negócios. A minha fonte de pesquisa foi um site que se chama administradores.com. Então eu vou falar sobre o Weber, só um pouco. Ele foi um dos maiores sociólogos e criador da sociologia da burocracia. E para começar esse assunto da burocracia, a gente precisa voltar para o ano de 1940, onde as empresas elas estavam sendo criadas. Outras organizações estavam se evoluindo e também estava havendo a evolução das máquinas. E com base nos estudos de Weber, os administradores daquela época, eles diziam que apesar da grande evolução das empresas, as relações entre patrão e funcionário, as empresas eram administradas de forma muito pessoal ainda. E era tudo baseado muito no humor da pessoa, era muito pessoal. Era, por exemplo, o que a gente fala hoje em dia de quando a gente sai de casa e vai para o trabalho, a gente deixa os problemas de casa em casa e lida apenas com os problemas do trabalho no trabalho, ou vice-versa, quando chega em casa não existe mais problema do trabalho. Naquele tempo não existia, era tudo muito misturado e então foi isso que teve. Os administradores daquela época, eles viam que havia uma necessidade de ter uma mudança nesse padrão de trabalho. Então, com isso, a burocracia ela foi surgindo, a teoria da burocracia foi surgindo. Por que isso aconteceu? Porque com a burocracia, existiu então uma forma mais racional de pensar e uma forma mais impessoal de trabalhar, de ir para o trabalho e tudo mais. Então, agora a gente começa falando sobre a burocracia, já que ela surge assim, lá mais ou menos no ano de 1940, quando os administradores eles decidem que as relações pessoais elas precisam ficar fora dos negócios. E então nascem as relações impessoais e a forma mais racional de pensar dentro das empresas, dentro dos trabalhos, dos negócios e tudo mais. Então, segundo Weber, a burocracia ela é um mal necessário para a sociedade e para os negócios. Por que ele fala isso? Porque a burocracia é a única forma de organizar uma empresa. Uma empresa é o quê? São várias pessoas que estão trabalhando no mesmo lugar e elas precisam ser organizadas. Então, com a burocracia, isso se torna possível. Então, eu posso dar um exemplo aqui numa empresa de roupa. Então, vai ter a parte das pessoas que produzem a roupa, vai ter a parte das pessoas que vendem a roupa, vai ter a parte das pessoas que fazem a comunicação, que se comunicam com pessoas de outra cidade ou até de outros países, pessoas que fazem negócios dentro da empresa. Então, a burocracia ela tá ligada a esse tipo de relação e de separação, administração dentro das empresas. Porém, nos dias de hoje, a burocracia, o termo burocracia, ela tá relacionada com algo lento. Então, quando alguém fala, por exemplo, hoje em dia, essa empresa é muito burocrática, que ela tá falando que essa empresa é muito lenta, essa empresa tem muitos processos. Ou, por exemplo, esse processo seletivo é muito burocrático, então eu tô querendo passar no processo seletivo para poder trabalhar em algum lugar, mas é muito burocrático, é muito difícil, não é que é difícil, é muito complicado, lento, tem muitos detalhezinhos chatos de lidar. Então, e não se sabe ao certo como que a sociedade, que a população foi transformando esse termo em um novo significado. Então, e eu também queria falar sobre, já que esse é o último trabalho de vídeo, eu queria falar que
que é muito importante, principalmente na área de humanas, a gente fazer esses trabalhos de vídeo, porque, por exemplo, nesse trabalho, nesse tema, burocracia, a gente pode perceber que ano que vem a gente vai ter que escolher, na verdade a gente já teve que escolher se a gente queria ir para exatas ou para humanas. E essa é uma forma da escola de administrar os seus alunos. Então, essa é uma forma de burocracia. É quando a escola ela dividiu os alunos, ela pensou no melhor para os alunos e ela conseguiu administrar todo mundo. Então, eu acho o mais importante desse trabalho é quando a gente consegue pegar coisas que a gente aprende na escola, coisas que a gente não consegue ver, porque, por exemplo, a gente escreve no caderno, ou tá no PowerPoint, ou tá num livro, não sei, e a gente consegue trazer para nossas vidas. E em todos os trabalhos de todos os bimestres de sociologia, eu consegui trazer isso para minha vida. Em todos os bimestres eu consegui citar algo que acontecia comigo, que eu já tinha acontecido, e sempre me despertava um interesse a mais de aprender e de saber mais, até porque eu escolhi para humanas muito por causa da sociologia e da filosofia. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu expliquei a burocracia no mundo dos negócios. Então, não existe um mundo dos negócios organizado. Por exemplo, nesse mundo capitalista que a gente vive, não tem como ele existir nessa organização sem que tenha a burocracia, porque com a burocracia cada um vai ter o seu pedacinho, cada um vai ter o seu trabalho, e isso é a organização e isso é o que a burocracia faz. Então, esse foi o trabalho, esse foi o vídeo, e é isso.